Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Estoque na área, notícias sobre o mercado financeiro em tempo real, no nosso meio de dia, neste momento exatamente aqui, 1h34, estamos com as bolsas funcionando e, claro, o Ibovespa em ritmo de queda. Olha só, quem diria o nosso Ibovespa perder um pouquinho da força e alguns ativos se destacam bem negativamente no dia de hoje. Nós temos aqui, neste momento, 1,16% de queda para o Ibov, 100.687 pontos. Recuperamos um pouco o fôlego, estamos ali próximo do 1,9%, quase 2% de queda para o Ibovespa. Já perdíamos essa métrica dos 100 mil pontos, perdemos ali, fomos para 99 mil e alguns quebrados. E agora recuperamos um pouco dessa energia positiva, será que a gente pode dizer dessa forma? Essa força compradora para o Ibovespa, 1,16% de queda para o Ibov, longe dos 2% de queda que atingimos aí ao longo das negociações. Dólar futuro também em queda, olha só, quem diria, Ibov em queda e dólar em queda. É difícil ver essa relação aí apontando para o mesmo lado. Dólar R$ 5,06, 0,53% de queda para os contratos futuros para o dólar negociado futuramente aqui em comparação ao nosso real brasileiro. Lembra que eu mencionava, março não foi um bom mês para o dólar não foi mesmo para o dólar em relação a praticamente todas as principais moedas do planeta. As moedas fiduciárias ganharam valor em relação ao dólar, muito por conta da crise do setor financeiro. Ainda temos muitas dúvidas, ainda temos ali alguns grandes gestores de banco, inclusive o presidente do JP Morgan na sua carta anual, dizendo que não é o fim da crise do setor financeiro norte-americano. Então ainda temos o dólar caindo um pouquinho, 0,51%, acompanhando, claro, esses índices norte-americanos, que no dia de hoje tem aqui, uma maré negativa. Fechamos praticamente no negativo no dia de ontem e hoje também fechamos, não fechamos, claro, ainda estamos em negociação, no entanto ainda estamos com um movimento negativo, 0,02% de queda para Dow Jones. Não é um movimento muito negativo, mas sim só com um sinalzinho ali negativo, um movimento de estabilidade para o índice. No entanto, S&P 500 e Nasdaq perdem um pouco mais de valor, Nasdaq 1,52% de queda e S&P 500 0,60% de queda. Para a cotação das principais commodities, eu trago aqui, claro, o petróleo Brent como a principal, depois daquele anúncio da OPEP+, de corte na produção de petróleo de barris equivalentes ali por dia de mais de 1 milhão de barris. Então, o preço disparou, voltou aos $85 e agora encontra estabilidade, $85,09 para a cotação do petróleo Brent. Para o WTI, nós temos $80,64. Negociação positiva para o Brent, 0,16%, e negativa para o WTI, praticamente em estabilidade, 0,09% de queda para o petróleo WTI. Na Ásia, nós tivemos um dia bem murchinho, não tivemos muitas bolsas em negociação, apenas Nikkei negociou nessa madrugada 1,63% de queda, então fechou no negativo, perdeu bastante valor no dia de hoje, e Kospi também teve negociação aí negociando no patamar positivo, 0,59% de alta. Taiwan, Hong Kong e China continental não tiveram negociação no dia de hoje por conta de um feriado local que pegou aí essas três bolsas de uma vez. Então, Taiwan, Hong Kong e China não tiveram negociação nesta madrugada, na madrugada desta quarta-feira. Para a Europa, nós tivemos aí um movimento de certa forma negativo, só que alguns índices se destacaram de forma positiva. Então tivemos aí, DAX na Alemanha 0,53% de queda, S&P 500, FTSE 100 no Reino Unido 0,37% de alta, movimento contrário à maioria dos índices na Europa, 0,39% de queda para CAC 40 e o índice Eurostoxx também 0,39% de queda no dia de hoje. Nós tivemos, inclusive, a divulgação dos PMIs, dos índices de gerente de compras para a Europa, para a zona do euro como um todo, e dessa vez o PMI composto, então composto da Europa, especificamente para a Alemanha, teve uma queda, um avanço, no entanto, não tanto ali forte quanto o mercado esperava. Nós tivemos aí avançando para 53,7 pontos,
No entanto, o mercado especulava 54,1. Composto, claro, do Reino Unido, foi aqui para 52,2 pontos. E a expectativa do mercado era 52,2, exatamente cravado aí com o que havia especulado. Então nós temos aí um índice divulgado, não foi tão atraente para a zona do euro e para a Alemanha, para a Inglaterra, para o Reino Unido, aí sim veio dentro das expectativas, provavelmente, claro, ajudando nesse movimento contrário de Reino Unido no dia de hoje para as bolsas. Nós temos também a Moody's, agência que calcula ali riscos de créditos e riscos em geral. A Moody's alterou as perspectivas para os bancos nos Estados Unidos de estável para negativo, ou seja, perspectiva negativa, ela ainda assombra ali as instituições financeiras nos Estados Unidos. Pelo menos para Moody's, o cenário não melhorou, inclusive piorou de estável para negativo. Então, nós temos ontem o presidente do JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, indicando que a crise no setor financeiro ela não acabou, e hoje a Moody's alterando aí as suas perspectivas para o setor financeiro de estável para negativa. E claro, nós temos o Ibovespa. Ibovespa, como eu já mencionava, está em patamar negativo, 1,26%, voltou aqui aos 100 mil pontos. E quais são os principais destaques do dia? Sem muita movimentação de companhias específicas. Nós temos ali notícias pontuais para alguns ativos apenas. As principais movimentações do dia de hoje são mais movimentações de mercado do que movimentações por conta de notícias. Então, temos um dia negativo, um dia pessimista para o Ibov. Alpargata 7,96% de queda, Açaí 7,84%, Natura, olha só, foi de 8% de alta ontem para 3% de queda e continua o movimento negativo, 7,70% de queda. Vendeu o seu principal ativo que demonstrava ali uma saúde um pouco mais proeminente do que o restante do seu portfólio. Para a L'Oréal, a Aesop foi vendida por 2,5 bilhões de dólares. Então aqui o ativo, em um primeiro momento, a essa notícia da entrada ali de caixa líquido de 2,5 bilhões de dólares para estabilizar as suas contas, foi positiva. No entanto, o mercado está digerindo ainda essa informação e achou que a venda do principal ativo não foi uma boa jogada. Então, Natura, 7,70%, claro, prejudicada pelo mau dia do nosso índice acionário. Azul também por aqui, 6% de queda. Nós temos também aqui alguns ativos como a Embraer, 5,77% de queda, e também a SLC Agrícola. 3R Petróleo volta às principais quedas junto de alguns dos principais ativos do segmento de petróleo. O que aconteceu? Hoje nós tivemos uma entrevista com o ministro de Minas e Energia e essa entrevista ela não correu muito bem. Claro, a entrevista foi ótima, no entanto, o ministro ele se propôs a anunciar uma alteração na política de paridade internacional de preços da Petrobras. Olha só, não deve ter passado por conselho, o ministro simplesmente veio a público e soltou essa granada, essa bomba aqui no nosso Ibovespa, e o setor de petróleo como um todo, ele está sendo prejudicado por essa alteração, por essa especulada alteração. Não temos uma posição oficial da Petrobras, não tivemos anúncio pela CVM, foi só o ministro que deu na telha ali de falar dessa mudança, dessa alteração do preço de paridade internacional, inclusive propondo a mudança do PPI, do preço de paridade internacional, para o PCI, o preço de competitividade interna. Então, teria uma mudança fundamental na formulação dessa política de preço e não só uma alteração, um ajuste ali na atual política. Inclusive, já deu números, disse ali que pode ser um corte de 0,22 centavos a 0,25 centavos na negociação da gasolina ali nos postos. Então, já tem um cálculo pronto, inclusive, o Ministério de Minas e Energia. Aí se se colabora com as políticas de governança corporativa da companhia, se isso prejudica o conselho administrativo, isso é discussão para outra hora. Fato é que lançaram essa granada no mercado de hoje e aí nós tivemos uma queda bem abrupta, chegamos a bater ali quase 2% de queda para o índice acionário, para o Ibovespa. Se nós viemos no volume negociado, temos, claro, nas primeiras colocações, Vale, 2,17% de queda, não tem China para ajudar, não tem muitos dados divulgados. A gente tem lá o mercado chinês paralisado por conta de um feriado e Vale sofrendo com essas expectativas negativas, essas especulações negativas sobre demanda e também a interferência do governo chinês sobre a cotação do minério de ferro nos principais portos da China. Então, 2,11% de queda para Vale, volume financeiro bem alto, 1,32
1 bilhão e 32 milhões aí de reais, então 1 bilhão 320, perdão, 1 bilhão 320 milhões de reais, e para a Petrobras 1 bilhão e 300 milhões de reais para a Petro. Então é um volume financeiro bastante alto, bastante exacerbado para esses dois ativos que disputam aí as principais colocações nas negociações do dia de hoje, pesam para o Ibovespa para baixo. Se Vale e Petro estão no negativo, todas as outras companhias têm que estar muito no positivo para segurar o Ibov com um sinalzinho aí ganhando um pouquinho de valor, porque essas duas companhias realmente fazem bastante diferença, pesam bastante na carteira do nosso principal índice. Do lado contrário, nós temos Bradesco, e aí vocês podem ver que o volume negociado nos ativos que estão aqui no positivo, ele é bem inferior, ele é muito menor do que o lado negativo. Então, 320 milhões de reais negociados para Bradesco, 0,92% de alta, é o líder aqui em volume financeiro do setor positivo. E Perafarma, 303 milhões de reais negociados, 0,53% de alta. E Magazine Luiza, 265 milhões de reais, 0,62% de alta. Voltando, claro, ao nosso mapa, o nosso monitor organizado por variação, nós temos as principais oscilações positivas do dia, que elas não se comparam àqueles 8% do lado de lá. Então, metade para cá, 4,92%, agora 5,12% de alta para a Eco Rodovias, Via 4% de alta, Qualicorp, Braskem e Bepac estavam ali segurando ainda essa alta no comecinho ali daquelas fortes quedas para o Ibovespa. Agora a gente já vê esse lado positivo um pouco mais povoado, mas ali no auge da queda do Ibovespa, nós tínhamos apenas 4 ativos em patamar positivo, variando positivamente nas negociações durante o pregão. Nós temos aqui Fleury, Ezetec, Magazine Luiza, Bradesco, Multiplan, MRV, Banco Pan, Cyrela. Então tem bastante ativo agora para a gente comentar em patamar positivo. Lembrando, o Ibovespa, principal índice acionário, não aglomera todas as companhias de capital aberto do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Alex André estará aqui conosco para comentar essa forte queda de Natura. O que aconteceu? Por que o ânimo virou? Por que a expectativa do mercado foi de tão alta para tão baixa entre ontem e hoje? E, claro, essa decisão do ministro de Minas e Energia, esse anúncio do ministro de Minas e Energias de uma possível mudança na política de paridade internacional de preços da Petrobras. Mas depois do nosso anúncio comercial. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Estamos de volta com o BMC Stock na área. Gostaria de convidar a nossa conversa Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Muito obrigado pela participação de hoje, mesmo com o mercado agitado. É difícil medir o humor do mercado no dia de hoje, né, Alex? Exatamente, é isso que eu estava falando com você, né, Gabriel? Realmente é difícil. Eu estava até comentando a questão do volume de queda, do volume de compra, né? O volume de compra muito baixo, tive pouco
comprador marginal para a Bolsa. E qualquer notícia negativa, todo mundo saindo de ações. A gente viu essa notícia aí inclusive do ministro, né, de Minas e Energia, da MME, dizendo aí a questão da política de preço. Depois a Petrobras dizendo que não recebeu nada, né, do Ministério de Minas e Energia, não recebeu nenhum documento formal sobre o que o ministro disse. Então fica muito esse diz que me disse, até dentro do governo. Tudo isso traz incerteza, traz insegurança. E o investidor quer ficar de fora, principalmente numa semana mais curta, né, com os dados do payroll que vão ser divulgados sexta-feira, até porque o ADP foi abaixo do esperado, né, Gabriel? Maravilha, inclusive você acabou de dar uma notícia aí que eu gostaria de reforçar para quem está nos assistindo. A gente falou sobre essa proposta. Proposta não, né? O ministro falou que vai mudar, que já tinha até cálculo ali feito de quanto que ia alterar o preço dos combustíveis ali diesel, ao consumidor, né? Ia cair né? 0,25 centavos. Exato. E agora a Petrobras ela vem a mercado informando que não recebeu absolutamente nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia a respeito da alteração da política de preços da Petrobras. Ela reafirmou o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional. O comunicado veio após aí o ministro Alexandre Silveira ter comentado que haverá mudança na política de preços. Então, desencontro de informações, né, Alex André? Acho que o mercado não é de hoje, não né? gosta nada disso. Vem o acionista controlador falando que vai mudar tudo. No entanto, a gente tem um conselho de administração, as decisões elas devem ser analisadas, propostas, discutidas e votadas, né? Acho que esse é o caminho óbvio. Como é que fica para o investidor aqui que está acompanhando o mercado, olhando para o acionista controlador, que neste caso é o governo, falando, ó, vai mudar tudo, eu já tenho até cálculo, mas a empresa não foi notificada ainda. Como é que fica para o acionista, Alex André? Para mim é mais um motivo para ficar de fora, né? Ou para quem quer entrar na posição, ficar um pouco mais cauteloso. Claro que depende muito da ótica de tempo, né? Que vai ficar a longo prazo, talvez no longo prazo, não sei, não estou afirmando que longo prazo seja positivo para a Petrobras, tá? Mas o que traz mais incerteza traz. Então, assim, principalmente no aspecto do curto prazo, né? Nem day trade, swing trade de curto prazo, né? Não tem argumento comprador para a Petrobras agora, Gabriel. Isso daí traz desânimo para o investidor e, inclusive, a gente estava até conversando mais cedo aqui, né? O Gabriel aqui nos bastidores, a transparência, né, por parte dos stakeholders, né? Ou seja, a companhia não publicou nada, não divulgou nada antes, aí vem o ministro fala antes da companhia. É uma desorganização danada que traz muita preocupação, né? Maravilha, inclusive trouxe aqui o ativo de Petrobras, dividido em candles de 15 minutos. Nós tivemos a abertura, preço caindo, mas em estabilidade, a gente viu realmente ali o Ibovespa caindo um pouquinho no começo das negociações. E aí veio a bomba, né? Aí caiu bastante, a Petrobras recuperou um pouco essa zona de preço e ainda agora em estabilidade, sem muita força nem para cima nem para baixo. Encontrou aí, ó, na última hora, estabilidade no seu preço negociado. Petrobras neste momento 1,61% de queda e Petri 4 aqui ó, apresentando preço de R$ 23,89, R$ 23,89. Esse mau humor, ele se estende para o restante do setor. Eu cliquei no setor de siderurgia, mas eu quero o setor de óleo e gás. Todo mundo no negativo aqui, down the hill, não tem freio e quem perde mais valor no dia de hoje, 3R Petróleo, novamente o ativo perdendo bastante valor, 4,61%. Ontem já fazia essa distinção do ativo de PetroRio. PetroRio ganhou bastante valor no dia de ontem e 3R perdia 3% de valor. E hoje 3R Petróleo continua no negativo, perdendo 4,61%. O que acontece com 3R Petróleo? Por que essa notícia ela pega mais pesada, ela bate mais no ativo de 3R do que no restante do setor? A gente tem até Lupatec 3,35%, Cosan 2,60%. Nem a Petrobras perde tanto valor neste momento, já chegou a perder 4%. Agora perde só 1,48% para a Petri 4 e 1,32% para a Petri 3. PetroRio 2,48%, Raízen 1,77%, mas quem está aí em queda livre é 3R Petróleo, 4,64%. O que acontece com o mercado que está batendo mais em 3R do que no restante do setor, Alex? O Gabriel, a gente não tem informações claras e divulgadas por parte da companhia, mas o que traz de leitura para isso, vamos tirar uma conclusão aqui. Recôncavo teve já a sua reserva, o seu cronograma ali, né, o certificado de reservas, né, que demonstrou que vai ter menos reserva e maior capex. Já Prio demonstrou o contrário. Demonstrou um capex menor e um aumento de reserva de 27%. E 3R, né? Será que o mercado tem algum tipo de informação que isso não vai ser tão bem assim? Será que o capex vai surpreender negativamente? Será que realmente as reservas podem ser menores que o esperado? E as operações, né? Macau, será que não vai ter algum problema adicional? Será que o outro campo vai ter?
né, além da assinatura de Potiguar, o que tem acima disso? Então, acho que o mercado está começando a colocar várias incertezas dentro da tese. Mas, assim, resumo, né? PetroRio e 3R, se olhar para o ano que vem, 2 vezes EBITDA, né? 2 companhias fundamentalmente baratas. Mas olhando para timing, né? Eu até falei isso na BMC, né, Gabriel? Você está de prova ao longo dessa semana. Eu falei, olha, PetroRio, né, até nós pela Sara Invest, a gente está olhando com muito mais carinho no curto prazo do que 3R. Não que 3R seja ruim, porque PetroRio tem saído notícias, né, mais frescas, né, mais atualizadas em relação a reservas, em relação a lifting cost mais baixo, né, a companhia no estrutura de capital melhor, né, menos alavancada. Então tudo isso traz mais argumentos. É uma companhia que também tem mais track record, que tem mais, enfim, mais o que realmente se provou durante o mercado e a própria 3R precisa se provar ao longo do tempo, né? Maravilha. Inclusive, outra das principais quedas do nosso Ibovespa, se adivinharem, eu vou dar um prêmio aí para quem. Um abraço especial para quem estiver no nosso chat. Natura. MTCO3, 8% de queda, Alex André. 8,16%. E esse candle aqui é absurdo, eu vou até expandir aqui na minha tela. Nós tivemos um gap de abertura no dia de ontem e uma queda brutal desde a abertura. Nós chegamos ali a bater 8% de oscilação positiva ontem, devolvemos tudo até 0%. Estava em estabilização, e aí nós fechamos perdendo 3%, 3,60%. E agora abrimos novamente, perdendo 8%. Então, esse humor do mercado, o mercado não está entendendo muito bem o que será de Natura a partir deste momento. 2,5 bilhões de dólares em caixa foram, em um primeiro momento, muito apetitosos ali ao mercado. Falou, ó, vai ser uma baita negociação, vai entrar caixa na companhia, vai conseguir estabilizar suas operações. E agora a gente já falou sobre isso ontem, mais 8% de queda. O que virou o humor aqui? O que será de Natura? A gente já teve essa conversa ontem, mas eu gostaria de saber por que o mercado está batendo tão forte no ativo e não bateu no dia de ontem, por exemplo. O mercado ele demorou para entender que grande parte do valor da companhia se esvariu, né? Saiu, então, se eu olhar pela geração de caixa, né, pelo EBITDA, não pela receita, mas pelo EBITDA, você vê que a ESOP tinha uma grande participação relevante que não vai ter mais. Mas a empresa vai ficar desalavancada. Legal, mas o que ela vai fazer agora daqui para frente? Se ela for comprar outro concorrente para substituir a ESOP, ela vai ter que se alavancar novamente, né? E as taxas estão muito altas. Tanto follow-on não dá para fazer, olha o papel aí, né? O papel caindo muito, não dá para fazer follow-on nesse preço. Captar dívida no mercado, tá caro. Para onde a companhia vai atuar? Vamos atuar com suas operações orgânicas, mas o que sobrou não contribui positivamente como contribui a ESOP. Então, o que ficou de fato com a parte ruim, né? Vamos dizer por assim, né? Comparando a ESOP. Então, assim, não sobram dúvidas que a Natura do passado não vai ser a mesma Natura do futuro, olhando na ótica de hoje, até a companhia não mostrar para o mercado um plano que realmente ela vai conseguir virar essa chave e mostrar rentabilidade nas suas operações de crescimento orgânico, Gabriel. Maravilha, eu brinquei ontem, né, Alex André, como se as telefônicas aqui do Brasil, as operadoras de telefonia, elas vendessem a telefonia e ficassem só com atendimento ao cliente. Ou vende o 5G e fica só com 3G. Fica só com 3G, a gente vai só telefone a cabo, telefone com fio. Aí vai ser maravilhoso, vai ser uma baita de uma negociação, vai entrar um caixa brutal, pode ter certeza absoluta disso, né, Alex? Mas, no entanto, todavia, pode não ser saudável para as companhias venderem ali o filé, vender o principal negócio e aquele negócio que tem mais perspectivas de crescimento. É engraçado que nós vimos no passado, com taxas de juros mais baixas, inclusive aqui na BMC, para quem acompanha desde o começo, empresas comprando, né, um movimento de M&A muito forte, né, várias companhias comprando, agora as empresas desinvestindo, né, porque a taxa de juros subiu muito. Então, ou seja, a alavancagem pesou, né, porque as empresas não esperavam, talvez, que a taxa de juros subisse num ritmo tão forte assim, que realmente comesse, né, o lucro líquido na linha final do resultado e agora tem que fazer o movimento inverso, né, mandar fazer demissões, mandar a gente embora, né, vender empresas, né, então para justamente trazer esse movimento de desalavancagem, que é um movimento que o mercado, se eles estão fazendo isso, né, não a própria Natura, mas o mercado como um todo, uma leitura estrutural, é que realmente o mercado acredita que a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo, não só no Brasil, mas de nível global, né? Maravilha, desalavancagem é a palavra da vez. A Apvida, agora nós já temos agora também a Natura, vários ativos tentando estabilizar as contas ali, fechar o mês no positivo ou no mínimo ali dar um pouquinho mais de margem para suas operações. Alex André, muito obrigado pela participação de hoje. O mercado está agitado, mas claro, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, sempre estar aqui todos os dias no BMC Stock. É um prazer tê-lo aqui nessa conversa com os nossos investidores que estão nos assistindo. Prazer é todo meu, Gabriel. Grande abraço a todos aí que nos acompanham. Maravilha. Último giro de mercado, nós temos Natura, como eu mencionava, 8,31% de queda, 8,31% para a Natura. Quem diria
Quem entrou no raid ontem tá chorando até agora. Coitado desse investidor que montou essa grande operação aí. Tentou dar um gato no mercado financeiro, acompanhar essa forte subida de Natura. E lembrando, não teve nem oportunidade para entrar no caminho, porque já abriu com gap, já abriu negociando ali próximo de 8% de alta o ativo de Natura no dia de ontem. Ibov ainda no negativo, mas menos negativo do que no começo da nossa conversa. 100.619 pontos, 1,23% de queda para o Ibovespa. Chegou a cair quase 2% ao longo das negociações de hoje. Dólar futuro em queda, 0,32%. R$ 5,07, 5077, cotação atual negociada aí para os contratos futuros de dólar. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do nosso intervalo, temos BMC Market chegando na área, tem Alexandre Cabral, tem Felipe Nascimento, tem Alan Gani aqui discutindo os principais assuntos do dia. E que granada que lançaram aqui no nosso Ibovespa no dia de hoje, ministro de Minas e Energia se divertindo aqui com a opinião pública. A gente deixa essa discussão para daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o BMC Market na